No meu governo, extirpamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil... Bolsonaro foi um mau militar. Foi preso por indisciplina e mais tarde processado pelo Exército por planejar jogar bombas em quartéis. Depois virou um deputado omisso. Que só Eu roubei foi todo o futuro das pessoas. Tá, você venceu. Tenho a menor ideia de como se rouba um futuro. Como é que você conseguiu isso? Fácil. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro foi à tribuna da ONU, em Nova York, para fazer campanha contra o PT. Do outro, Lula partiu para o ataque mais duro na campanha de TV contra o seu principal adversário. Enquanto isso, Ciro, com sua metralhadora giratória, tenta tirar votos dos dois e luta contra o chamado voto útil, que passou a ser a principal aposta do ex-presidente para tentar vencer no primeiro turno. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 44% nas 3 primeiras pesquisas. Oscilou para 46%, agora tem 47%, com a margem de erro de 45% a 49%. Jair Bolsonaro, do PL, apareceu com 32% nas 2 pesquisas iniciais, oscilou para 31% e permaneceu com 31% nas 2 pesquisas mais recentes. Com a margem de erro, tem de 29% a 33%. Para tentar encerrar a disputa no primeiro turno, Lula busca formar uma ampla aliança. Desde quarta-feira, por exemplo, conta com o apoio inusitado do jurista Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Bolsonaro reforça sua base de sustentação, mas não consegue, até agora, diminuir a rejeição no conjunto do eleitorado, que segue em 50%, segundo o IPEC, contra 33% do petista. Eu sou a Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e no Ao Ponto Especial de Eleições desta quinta-feira falamos desses temas e também do movimento nas campanhas nos estados com o editor executivo Paulo Celso Pereira e com o editor de política Tiago Prado. Fique com a gente. Paulo Celso Pereira e Tiago Prado, a gente terminou a nossa última conversa falando sobre essa viagem do presidente Jair Bolsonaro ao exterior e dizendo que poderia ser algo positivo, um fato positivo na campanha do Bolsonaro. Ele nos provou errados, né? Porque essa viagem foi um desastre internacionalmente e acho que não virou voto nenhum, pelo contrário, aqui dentro do Brasil. Começando com você, Paulo Celso. O problema é esperar, né? Assim, ter uma expectativa de uma postura presidencial do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que, assim, tecnicamente, como chefe de Estado, ele fez bem e deveria realmente ter ido à Assembleia Geral da ONU e ao funeral da Rainha Elizabeth, como todos os principais chefes de Estado do mundo fizeram. O que ele não devia ter feito um palanque no meio do funeral da Rainha, e nem ter usado o espaço na Assembleia da ONU para tratar da campanha eleitoral brasileira. Eu acho que o problema, na verdade, não é de ter ido lá, é o que ele o que ele fez lá efetivamente. Então, enfim, isso parece uma tentativa de desculpa aqui da gente ter defendido que a ida dele era positiva, mas enquanto chefe de Estado era, né? O problema foi o resultado. E aí, Tiago, o Bolsonaro conseguiu agregar algo a favor da candidatura dele nessa viagem? Bom, a gente tinha falado na semana passada com a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro fizesse ali da agenda dele, né, uma forma de demonstrar para o eleitorado uma estatura internacional. A gente está sempre aqui falando da dificuldade do Bolsonaro de sinalizar para um eleitor que não é o dele, né? O Bolsonaro, a gente já está chegando aí na reta final, faltando 10 dias para a campanha. Ele não conseguiu ali passar de 1/3 do eleitorado, aí vai depender da pesquisa, 30, 31, 32. As pesquisas chegam aí nessa reta final com um resultado, uma diferença um pouco mais parecida, o IPESP ali com 10 pontos de diferença, a Quest com 10 pontos de diferença entre Bolsonaro e Lula, o IPEC com 16, mas enfim, já tinha sido uma diferença maior. Então, o Bolsonaro não conseguiu fazer do limão uma limonada, né? Usando essa expressão popular ali na agenda, ali, que era o que ele buscava. Acho que a gente chega ali numa reta final com o Bolsonaro estagnado ali num eleitorado. Acho que a gente vai começar a falar aqui das pesquisas assim. Só se as pesquisas brasileiras estiverem muito erradas
para colocar o Bolsonaro competitivo de alguma forma. Ele está com muito problema. A gente chega na reta final discutindo muito mais se a eleição vai acabar dia 2 de outubro do que se o Bolsonaro vai virar. O fato é esse. Pois é, Paulo Celso, e na outra ponta o ex-presidente Lula tenta formar uma frente ampla, né, que coloca na mesma foto a Luciana Genro e o ex-ministro Henrique Meirelles. É nessa espécie de frente ampla que o ex-presidente aposta para tentar vencer a eleição ainda no primeiro turno? Eu acho, Alti, que a gente teve quase 40 dias de campanha já aí, e é interessante que se a gente observar um ponto central que a gente pensou desde o início, há meses a gente pensa no 7 de setembro. E aí, semana passada, eu até tinha falado aqui que é do caso da gente ver se as pesquisas se moveriam e qual teria sido o saldo concreto do 7 de setembro. Eu acho que a campanha se divide um pouco no antes e no depois do 7 de setembro, não exclusivamente por causa dele, mas também por causa dele. Acho que o Bolsonaro conseguiu, na primeira metade da campanha, fazer um avanço muito relevante ali no voto evangélico. Ele realmente conseguiu impedir um crescimento do presidente Lula nesse setor e parecia mais competitivo, digamos assim. Veio o 7 de setembro, aquela mobilização imensa nas ruas, mas ao mesmo tempo uma mobilização muito radical. Agora a gente veio com essa semana com os atos do presidente Bolsonaro fora do país, mais uma vez falando basicamente da sua ala mais radical. E o que a gente vê do outro lado do balcão é que se no início a campanha do Lula patinou e teve muito medo ali, muito temor da perda desse voto evangélico, e começou a reagir ali, atacando o Bolsonaro pela relação dele com as mulheres, acho que esse é um outro fator ali que acontece próximo do 7 de setembro, a reação do presidente Bolsonaro no debate contra as mulheres, contra a jornalista Vera Magalhães e contra candidatas. Claramente a campanha do Lula conseguiu estancar o que parecia ser uma sangria ali, e agora esse movimento final de uma tentativa de incentivar muito o voto no primeiro turno, que parece estar tendo efeito, né? A gente começa a ver algumas pesquisas em que o primeiro turno se mostra viável. O que parece claramente é que essa tentativa da frente ampla é essa corrida de chegada, é essa corrida de, vamos resolver logo, tá aqui comigo o Meirelles, tá aqui comigo pessoas que nem sempre tiveram ao meu lado, ou que já tiveram ao meu lado, que se afastaram e que agora estão voltando. E talvez não haja movimento mais emblemático nesse momento de pessoas que já tiveram algum nível de proximidade, se afastaram muito e hoje estão de volta, do que a adesão do Miguel Reale Júnior, né, o constitucionalista, autor do pedido de impeachment da presidente Dilma, o pedido que acabou sendo aceito e levando à retirada da presidente. O que tive é que a presidente da República está de costas para a nação. Ele anunciou nessa quarta-feira que vai apoiar o presidente Lula. Ele vinha apoiando a terceira via, demonstrava simpatia pela candidata Simone Tebet, mas soltou uma nota para dizer que para evitar ataques à democracia, à dignidade da pessoa humana, que se sucederiam num novo governo Bolsonaro, ele estaria dessa vez ao lado de Lula, apoiando o presidente Lula. E me parece um momento de consolidação. Não é à toa a enorme preocupação das campanhas do Ciro Gomes e da Simone Tebet com essa chegada final. Pois é, Thiago, falar um pouquinho do Ciro e da Simone. Os dois estão reclamando da busca pelo chamado voto útil do Lula, a tal ponto que o PT está tentando modular a expressão voto útil para usar uma outra palavra. Agora, o Lula teria uma outra opção a não ser procurar os votos da Simone e do Ciro a essa altura do campeonato? Faz algum sentido ele não procurar esse eleitor? Não, e o choro é livre, Ciro e Simone podem fazer isso, mas o Lula está certíssimo de buscar um eleitor que não está com ele. A gente tem falado aqui, as pesquisas estão super iguais há muito tempo, e aí eu acho que tem 3 conceitos sendo debatidos, né, por quem analisa a pesquisa, de como é que essa pesquisa pode, na verdade, estar diferente o resultado ali no dia 2 de outubro. O que pode acontecer para essas pesquisas estarem diferentes do que está apontando agora? Acho que tem 3 conceitos sendo debatidos. O primeiro é esse, o voto útil. Vou explicar aqui para o pessoal, é aquele voto em que a pessoa desiste de votar no seu candidato, achando que ele não é competitivo, e já escolhe um outro candidato para vencer a eleição. Então seria um eleitor que hoje está com Ciro e Simone, que não gosta de Bolsonaro, mas pega e já escolhe Lula
para vencer Bolsonaro. Essa é uma tese que está rolando muito, de que vai acontecer de novo. Quem analisa a eleição de 2018 considera que isso aconteceu em 2018, basta ver que o percentual do Haddad, quando abriu a urna, era maior do que aquele que se esperava do Haddad na pesquisa, o Bolsonaro a mesma coisa, e quando se soma a pesquisa com Ciro, Marina e Alckmin, eles tiveram um desempenho menor do que na pesquisa. Portanto, há um consenso de que houve voto útil em 2018, então espera-se isso em 22. Mas 2 outros conceitos que pensam aí por que o resultado estaria diferente, né? Está sendo muito debatido o tal do voto envergonhado, ou seja, pessoas que não estão dizendo na pesquisa claramente que escolhem ou Lula ou Bolsonaro. E aí é interessante porque tem correntes distintas. Tem gente que acha que esse voto silencioso está com o Lula, ou seja, muita gente que não está dizendo na sociedade que vai votar em Lula ou para os institutos de pesquisa, com medo da violência do lado bolsonarista. Há aquela corrente que ainda acha que o Bolsonaro tem um tipo de voto envergonhado, ou seja, o cara que não responde para o instituto de pesquisa que é bolsonarista, o cara rejeita o instituto de pesquisa, e há aqueles que pensam que esses fenômenos podem até acontecer, mas que isso é irrelevante estatisticamente. Então, acho que isso é muito importante de ser avaliado. E a terceira coisa, o terceiro conceito que faz as pessoas pensarem que esse resultado pode ser diferente da pesquisa é a abstenção, que a gente já vem falando aqui. A abstenção ela deve crescer, ela sempre tem crescido nos últimos anos, e essa abstenção afetaria mais o ex-presidente Lula por conta do eleitor pobre, que falta mais às urnas, e esse é um eleitor mais Lula do que um eleitor mais escolarizado de alta renda. Só para temperar o dado, segundo o IBGE, 30% dos brasileiros hoje têm uma renda domiciliar per capita inferior a R$500. Por isso que eu acho que assim, o que a gente tem para fazer de exercício, acho que as pesquisas mega estagnadas, é projetar o que pode acontecer de diferente. Acho que são esses os elementos. Há 12 dias das eleições, Lula lidera nos 3 estados. Um cenário, portanto, diferente do início do mês. Começando pelo Rio de Janeiro, segundo o IPEC, lá a preferência do eleitor se inverteu. E agora Lula aparece numericamente à frente de Bolsonaro. Já em São Paulo, Bolsonaro diminuiu a diferença para o candidato do PT. E em Minas Gerais, o cenário segue estável. Agora, se a gente pega por região, também havia uma expectativa na campanha do Bolsonaro de crescer no Sudeste, que é a região mais populosa, onde o Tarcísio vinha com força em São Paulo. Já deu uma embolada ali com o Rodrigo Garcia, e o Lula segue liderando no Sudeste. Isso é um fator importante também para estancar esse crescimento do Bolsonaro, né? 11 pontos à frente. Eu acho que a grande surpresa... tem algumas poucas surpresas, ironicamente, nessa eleição, né? Por causa desse cenário tão estagnado. Mas a minha grande surpresa, e eu sei que é a grande surpresa de parte da campanha do Lula, por exemplo, é a votação do Lula em São Paulo, né? São Paulo se notabilizou não só por ser o tucanistão, como se fala, né? Desde 94 só elegia governadores tucanos, mas porque o PT nunca venceu em São Paulo, né? O Lula perdeu em 94 e 98 para o Fernando Henrique, perde em 2002 para o Serra, 2006 para o Alckmin, em 2010 para o Serra, a Dilma perde em 2010 para o Serra, perde em 2014 para o Aécio, o Bolsonaro ganha lá em 2018, e agora em todas as pesquisas, de forma consistente, o Lula segue vencendo a eleição em São Paulo. Eu acho que essa é a grande surpresa da eleição, né? São Paulo é o núcleo de resistência antipetista, é onde a gente viu as grandes manifestações de rua contra a presidente Dilma, a campanha do Pato da campanha da Fiesp, enfim, todo mundo lembra, tem muitas imagens emblemáticas de São Paulo, e até o momento as pesquisas dão com solidez, assim, o Lula ganhando em São Paulo. A própria campanha do PT ainda trata como uma hipótese o terminar páreo a páreo. É uma realidade com a qual eles trabalham que não alarma eles, porque não estava na conta. O empate inicial. É vitória pro PT, né? Em São Paulo. Não está na conta do PT vencer São Paulo de início. Assim, é uma grande surpresa da campanha do PT vencer em São Paulo. E é interessante que quando você conversa com pessoas que estão dentro ali da campanha, elas mesmo dividem a análise, né? Acham que sim, o Lula melhorou, mas acham que em boa medida esse desempenho é mais uma rejeição ao Bolsonaro do que uma súbita migração do paulista
para uma agenda de centro-esquerda ou algo do gênero. Mas aí pode ter um fator Alckmin, um fator Márcio França, tem uma galera boa de voto em São Paulo que tá com Lula, né? Eu acho que o Thiago, num dos nossos podcasts aqui, falou uma coisa que é muito verdade sobre campanhas, né? A campanha é a construção, né? É uma construção de pequenas pecinhas. Você vai agregando peças. E o Alckmin é uma dessas peças, o Márcio França é outra dessas peças, mas eu acho que... Meirelles essa semana, Marina já foi uma peça. Eu acho que é isso. Eu acho que são vários tijolinhos, mas eu acho que se tem uma viga, a viga é a rejeição ao Bolsonaro. E aí tem um monte de tijolo em volta ajudando a erguer essa parede. Falando de debate, Thiago, o debate da Globo no próximo dia 29, grande expectativa. Você considera que existe alguma possibilidade de Lula e Bolsonaro recuarem da participação nesse debate ou eles estão garantidos? A princípio estão garantidos, é a informação que a gente tem, e eu espero ali um debate em que o Lula certamente estará mais treinado ali do que o último debate, em que ele foi muito mal ali naquele último encontro. Acho que o Lula demonstrou na campanha, Paulo Celso falou aqui, uma capacidade de correção de rumos muito rápida, assim, em vários segmentos, em sinalizações, às vezes, para o mercado ali. Então, começou com um discurso forte ali de revogação da reforma trabalhista, isso foi esquecido. A coisa dos evangélicos, a gente já falou aqui, fez material segmentado para os evangélicos. Então, ele se corrigiu muito rápido. Acho que, na questão do debate, ele provavelmente estará mais treinado para ter um desempenho parecido com o do Jornal Nacional, por exemplo. No caso do Bolsonaro, aí eu tenho visto uma dificuldade gigantesca dele de correção de rumo. É impressionante. Por mais que isso seja combinado com a campanha, por mais que estratégias sejam apresentadas para o Bolsonaro, o debate é um evento ao vivo, um evento de 2 horas. Então, o script não é seguido muitas vezes, assim, definitivamente. E quando não tem script, é aquilo, assim, a gente... Em alguns momentos, a falta de script é um ativo, né, de Bolsonaro e Lula, pela questão da autenticidade, mas para o Bolsonaro tem sido horrível ter muito espaço para falar e tal. Então, acho que a gente deve ter debate. Eu imagino o Bolsonaro indo para cima do Lula de novo, apostando muito num crescimento da rejeição do Lula, mas falta repertório ao Bolsonaro, parece sempre mais do mesmo, assim. Então a campanha do Lula vai criando fatos novos com esses tijolinhos, essas pequenas peças ali que vão mostrando um Lula ampliando, e o Bolsonaro parece sempre a mesma tecla, assim. Então eu tô achando que o debate a gente pode ter esse cenário, e Ciro e Simone apostando muito num efeito pós o último debate, né? Então o último debate da Band foi muito importante para o Ciro e Simone. A gente lembra como que a gente saiu do debate falando sobre Simone, como a Simone foi bem, etc. Pode ser que a gente tenha ali um desempenho definidor para a questão do voto útil, ou seja, o Lula tem um desempenho parecido com o do JN, ou Ciro e Simone repitam o desempenho daquele debate e o eleitor queira que tenha 2 turnos sim e que o Lula sinalize para esse grupo de eleitores numa segunda etapa. Vamos falar dos estados? Já dei uma pincelada aqui em São Paulo, né? O Rodrigo Garcia chegando com chance, empatado tecnicamente. Acertei bastante no último episódio que a gente conversou. Só que não, né, Maltic? Hoje, o governador candidato à reeleição, Rodrigo Garcia, vai ficando para trás e o ex-ministro de Bolsonaro, Tarcísio, se descola, ficando isolado em segundo lugar e se aproximando do petista Fernando Haddad? Tá tudo diferente do que eu falei, pô. Tá, ironia, entendi. Ironia. Contém ironia. Só para dar um exemplo aqui, o Rodrigo Garcia encostou e ele cresce acima da margem de erro em vários estratos da população, entre católicos, entre eleitores de 25 a 34 anos, entre os que possuem ensino médio, entre os beneficiários de programas do governo federal. Ele ganhou entre 5 e 7 pontos percentuais nesses públicos em apenas 15 dias. Vai ser no Photoshop, gente, essa disputa em São Paulo aí, para ver quem vai para o segundo turno? Hoje parece que sim, né? Mas eu acho que a gente ainda tem 10 dias. Eleição estadual, eu acho que cada eleição tem um ritmo, né? À medida que você vai baixando, digamos assim, o nível de conhecimento, de intensidade da relação que a sociedade está com a disputa, vai baixar. Então a eleição nacional é mais difícil dar uma guinada, né? A gente viu na última eleição, não tem muito tempo, o Witzel ganhar no Rio de Janeiro em uma semana. Então, é possível que seja no Photoshop, mas é possível que na próxima semana, assim, a curva do Rodrigo Garcia, por exemplo, se você segui-la, ele pode, na próxima pesquisa, figurar à frente do
do Tarcísio. Não será uma surpresa se ele passar numericamente o Tarcísio, por exemplo, nas próximas pesquisas. Assim como não será uma grande reviravolta se o Tarcísio voltar a abrir dele. Agora, tem um dado que é interessante, que eu acho que do Rodrigo, como ele conseguiu aproximar os dados de segundo turno, né? Ele se aproxima nas comparações de segundo turno do Haddad. Ele vai melhor que o Tarcísio, né? Ele vai melhor do que o Tarcísio. Ele não ia, e ele consegue, ao longo da campanha, se tornar um melhor candidato contra o Haddad no segundo turno. E isso é muito importante, porque, embora São Paulo esteja dando maioria dos votos para o Lula, como a gente falou agora, até os aliados do Lula acham que não é muito simples para o paulista votar 2 vezes 13. Então, ser um candidato que tem mais chance de bater o Haddad, isso é uma marca muito forte para essa chegada aí, essa reta final de campanha. Acho que esse é acho que os 2 trunfos que o Rodrigo vai ter são a máquina do governo paulista, que é imensa e que ninguém sabe bem quantos pontos vão garantir a ele nessa reta final, que é também uma máquina partidária, claro, então de presença nas prefeituras, militância e tal, e esse capital que ele tem nesse momento, pode ser que amanhã deixe de ter, de parecer mais próximo de ser o candidato a bater o Haddad. Tiago, e aqui no Rio de Janeiro, no final da semana passada, o Datafolha tinha mostrado uma arrancada importante do Freixo na segunda colocação, e aí o IPEC, de certa forma, confirmou um pouco. O Cláudio Castro ficou em 37%, mas o Freixo subiu 5 pontos percentuais, passou de 22% para 27%. A que você atribui isso? Então, o cenário que a gente analisou na semana passada ainda não tinha o Datafolha, né? A gente só tinha o IPEC, que mostrava uma distância gigantesca, e a gente discutiu aqui a possibilidade do Cláudio Castro ganhar no primeiro turno. Possibilidade esta que continua existindo nesse momento, assim. Então, com o IPEC divulgado ontem, por mais que tenha tido a notícia ali do Freixo subindo 5 pontos no IPEC, o que a gente tem é o Cláudio Castro calculando votos válidos mais ou menos num patamar de 46%. É um patamar que pode, sim, fazer com que a eleição acabe no primeiro turno. E aí, por que isso está acontecendo? E eu acho que esse que é o comentário que eu queria fazer aqui, é em cima do terceiro colocado, o Rodrigo Neves. Cláudio Castro, do PL, que tenta a reeleição, aparece com 37% das intenções de voto. Marcelo Freixo, do PSB, com 27% das intenções de voto. E Rodrigo Neves, do PDT, com 6% das intenções de voto. Esse é o pânico da campanha do Marcelo Freixo. Então, durante um tempo, a campanha do Marcelo Freixo tinha que tentar ser o candidato que ficava nesse campo da esquerda, disputando ali com o Rodrigo Neves. Ele conseguiu isso. Só que o que ele não imaginava é que o Rodrigo Neves teria uma performance tão baixa assim. E é muito curioso a gente analisar a campanha do Rodrigo Neves na TV. Eu, há 2 programas, falei aqui que o Paulo Vasconcelos, o marqueteiro do Cláudio Castro, fazia um trabalho brilhante na TV, acho que continua fazendo. Eu acho que o Freixo deu uma melhorada na televisão, ele partiu para os ataques, que é o que ele tem para fazer, tentar ali conter um crescimento do Cláudio Castro. Acho que ele apresentou um Freixo de uma maneira um pouco mais criativa na TV nos últimos tempos, mas o Rodrigo Neves não reagiu. E o que é interessante é que ele não conseguiu reagir nem com a estratégia de dizer que fez uma grande gestão em Niterói, remete muito a Jorge Roberto da Silveira, no início do século, quando foi candidato a governador, depois de ser prefeito de Niterói, e não conseguiu ir bem, e naquela eleição a Rosinha pegou lá atrás e ganhou no primeiro turno, ou seja, ele foi um terceiro colocado que não foi bem. E nem se esforçou também, porque eu cobri essa campanha, ele praticamente não fazia comício, não fazia evento, foi uma Entregou campanha a idade, hein, Carol? Mas nula. Pois é, já era repórter nessa época, cobri essa campanha do Jorge Roberto, e assim... Ele não fez campanha praticamente, né? Porque o Ciro era candidato, teve uma época que o Ciro chegou a crescer na Nacional e o Jorge Roberto não pegou essa carona, assim, ele explorou mal. E eu queria falar mais uma coisa, que o Rodrigo Neves apostava demais nessa aliança com o Eduardo Paes, ou seja, ele sendo um ex-prefeito de Niterói aliado ao atual prefeito do Rio. E aí tem 2 problemas nisso daí. Primeiro é que o próprio Eduardo Paes hoje, a avaliação do governo dele não é muito boa, né? Ele não tem um ótimo bom ali. Há muito tempo não se faz uma avaliação de governo dele, mas a última vez que se fez, ele ainda estava ali na casa dos 20%, 22%, 24%, enfim. E ele também não usou muito dessa estratégia. Tudo bem, usou o Eduardo Paes na TV, mas não é um pilar da campanha dele, ele e Eduardo Paes, assim. Então ele ficou sem uma história para contar, na verdade. O Rodrigo Neves ficou ali de um jeito que aí
falando do todo agora. E isso que preocupa a campanha do Freixo e anima a campanha do Cláudio para vencer no primeiro turno, que é talvez a gente tenha uma disputa entre Cláudio Castro e Freixo antecipada no primeiro turno que acaba ali. É a ver o que vai acontecer nos próximos dias aí. E tem um dado, porque tem candidatos que estão pontuando na pesquisa, nesse momento, os nanicos, que quando você soma eles têm mais de 6 pontos, por exemplo. São eles que viabilizam esse segundo turno. Só que é muito provável, porque acontece em toda eleição, que na urna eles não figurem com 3%, 2%. Ciro Garcia, Eduardo Serra. Existe na estimulada, né, que é a pesquisa, quando o pesquisador pergunta, com esses nomes aqui, quem você escolhe? Aí o cara fala, voto nesse Ciro aqui, no Serra e tal. Mas na hora da urna não tem ninguém dizendo quais são as opções. O cara tem que ter o número de cabeça, ele tem que ter anotado, quero escolher fulano de tal. Então, contar com esses nanicos para garantir um segundo turno é uma loucura, isso não vai acontecer. E o Paulo Ganimi, que seria um candidato para concorrer na mesma raia ali que o Cláudio Castro, numa direita, etc., não aconteceu também. Então, talvez se o Ganimi tivesse sido esse candidato do Novo, um candidato de direita ali, que tivesse 5%, 6%, talvez tivesse no segundo turno. Cláudio Castro também teve a maestria de conseguir reunir uma coligação gigantesca, impediu a candidatura de Antony Garotinho, impediu a candidatura de Marcelo Crivella, então ele está colhendo os frutos da articulação política que ele fez antes da eleição. Gente, vamos falar da Bahia, porque na nossa última conversa também a gente falou dos estados em que a conta deveria fechar no primeiro turno. E eu lembro que o Paulo Celso acertadamente falou que nada estava dado e citou o exemplo da Bahia. Só que parecia muito tranquilo o cenário para o ACM Neto, já tem alguns percalços. No dia 24 de agosto, o candidato do União Brasil, ACM Neto, tinha 54% das intenções de voto. Depois foi para 49%. E agora aparece com 48%. O candidato Jerônimo, do PT, tinha 16% na primeira pesquisa. Depois foi para 28% e agora aparece com 31%. É uma diferença considerável. E aí tem um pano de fundo, aí uma polêmica envolvendo a campanha do ACM Neto, que é o fato dele ter se declarado pardo. Ele foi questionado sobre isso numa entrevista na TV, se saiu muito mal na resposta. Eu me considero pardo. Você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande. Negro, não diria isso, jamais. É porque pelo IBGE, pardos e pretos são negros. Então o erro é do IBGE, não é meu. Demonstrando que desconhece o conceito, né, de que negro, na verdade, é a soma de pretos e pardos, falou que isso é um erro do IBGE, quando, na verdade, era uma demanda do próprio movimento negro, essa união. Enfim, isso está sendo usado muito, né, pelos opositores. O que a gente pode falar do cenário na Bahia? A coisa ficou um pouco mais complicada para o ACM de fechar essa fatura aí no primeiro turno, né? Eu acho que o ACM Neto, assim, a gente consegue detectar facilmente que uma campanha está mudando a partir da estratégia que o próprio candidato começa a adotar. Então, é possível ver ele, por exemplo, tendo vários programas de TV sendo suspensos na Bahia por conta de ofensivas em cima do PT lá. Então, se ele está vendo necessidade de aumentar a rejeição do PT na estratégia do programa dele, é porque ele entende que esse crescimento do Jerônimo, que todo mundo imaginava que iria acontecer, um crescimento do Jerônimo, que a gente não teria aquela diferença de ACM Neto com 70% e Jerônimo tão atrás. Mas parece, diante da estratégia que eu estou vendo dele, que ele está entendendo que vai ser uma eleição mais disputada do que todos imaginavam mesmo. Assim... E o elemento máquina, né, que a gente vê em São Paulo com o Rodrigo Garcia, é uma loucura você pensar uma eleição, e a gente está vendo com o Cláudio Castro no Rio, é um elemento determinante. Essa eleição vai ser marcada, aqui indo para aqueles chutes que a gente pode se cobrar no final. Eu acho que é uma eleição que vai ser marcada por um domínio muito grande das máquinas. As máquinas, os governos do ano passado ficaram com muito dinheiro. A pandemia teve um impacto de caixa positivo para os estados. Então, eu acho que assim, os governos têm demonstrado força. Na Bahia não vai ser diferente. O PT controla o governo da Bahia há 16 anos. Então, é inevitável o crescimento do PT. Se vai dar para chegar, é uma questão. E aí, eu lembro aqui o caso de Minas Gerais, por exemplo. A gente viu no início o Calil crescer. O Calil conseguiu ter um crescimento ali colando no Lula, mas estagnou. Né? Então a gente pega as pesquisas mais recentes, ele estagnou, teve até uma pequena flutuação para baixo, assim como o Zema, mas tudo dentro da margem de erro, e o Zema mantém hoje uma distância
aparentemente segura de 17 pontos. Agora, é isso. O que haveria um crescimento da Bahia era claro. Se vai dar para passar, faltam 11 dias. Aí é impossível saber. Eu acho que a história da eleição nacional, a princípio, é uma história de mudança, e na história dos governos estaduais, o que a gente tem visto aí, dos 20 candidatos à reeleição, a gente tem 19 em primeiro lugar nas pesquisas nesse momento. Só o Rodrigo Garcia, que é governador, não consegue estar em primeiro. Assim. Então é curiosa essa diferença entre reeleição nos estados e mudança, a princípio, no governo federal. É isso que as pesquisas mostram. Bom, gente, para terminar, falar um pouco sobre disputas no Senado, aqui no Rio e também em São Paulo. Thiago, você acredita que a vitória do Romário aqui no Rio está sacramentada ou ainda tem jogo para jogar? Senado, acho que a gente tem que ter super cuidado para falar, temos que falar, porque é uma eleição que você tem que escolher muitas pessoas e a gente sabe muito bem como que é uma eleição que tem mudanças bruscas na reta final. Falar de 2 exemplos aqui, Haroldo de Oliveira, na reta final de 2018, atropelou, então conseguiu ser o segundo voto do eleitor do Flávio Bolsonaro. Então atropelou, por exemplo, César Maia, que estava ali na briga, etc. A gente tem um caso clássico aqui do Rio de Janeiro, da campanha de 2006, Jandira Fegali liderando ali a disputa ao Senado durante muito tempo, na reta final, Francisco Dornelles atropelando. A gente costuma ter muita surpresa na reta final, porque as pesquisas têm dificuldade, isso é admitido até pelos próprios donos de institutos de pesquisa, de detectar os movimentos no Senado. As pessoas não estão conectadas no Senado. O Romário, então, falando da eleição atual, se beneficia de um recall gigantesco, está fazendo uma campanha não como um senador à reeleição, mas como um ídolo do futebol. Então, assim, as agendas do Romário nos fins de semana são todas focadas em partidas de futebol, etc. Claro que a campanha tem algumas pitadas da agenda dele, a participação dele no debate do rol taxativo, mas a pegada da campanha do Romário é de um ídolo do futebol. Assim, a Clarissa Garotinho tenta fazer ali um link ali com o eleitorado conservador evangélico com a proposta de castração química. Acho que é uma proposta que fez ela ter uma relevância na campanha, é inegável, todo mundo sabe que a filha do Garotinho fez essa proposta, mas não se sabe se vai dar tempo assim, dela se conectar a essa pesquisa. Molon e Siciliano tem a dificuldade gigantesca de dividir um eleitorado de esquerda, assim. Então o Molon com dificuldade de entrar em áreas mais populares do estado e o Siciliano com dificuldade de pegar um eleitor de esquerda tradicional, de uma renda média, alta e etc. E Cabo Daciolo, que tem ali um recall também, mas também que não consegue, de alguma forma, né, apresentar relevância, etc. Daniel Silveira indeferido pelo TRE, então parece ser uma campanha que Romário pinta como favorito mesmo. E aí em São Paulo, Paulo Celso, a gente tem o Márcio França consolidado à frente, com 30% das intenções de voto. Ele tinha 31% na pesquisa anterior do IPEC, só que o astronauta Marcos Pontes teve um bom crescimento, passou de 13% a 18% candidato do PL. Você vê alguma chance de reversão do quadro em São Paulo? Maltic, para o Senado eu vejo chance de reversão em qualquer lugar do Brasil. Assim, eu acho que sinceramente, eu acho que a coisa mais importante é o início que o Thiago falou. A gente tem uma coleção de casos emblemáticos. Eu lembro, em 2010, o Lula, hiperpopular, lançou a Dilma candidata à presidência e ele foi enterrando todos os adversários na disputa ao Senado. Todo senador que era contra ele foi enterrando. E eu nunca vou esquecer que o senador Tasso Gereissati, há uma semana da eleição, todas as matérias eram o homem que Lula não consegue derrubar, porque ele estava disparado à frente dos adversários no Ceará. Na hora que abriu a urna, ele tinha perdido a eleição. Então eu acho que a eleição para o Senado é muito aberta, são muitos fatores, e eu acho que isso fica muito evidenciado numericamente quando você olha a diferença nas espontâneas. Hoje, o Lula e o Bolsonaro, a diferença entre a pesquisa espontânea, que é quando o pesquisador só pergunta em quem você vai votar, sem dizer os nomes, e a pessoa diz, e a estimulada, que é quando o pesquisador fala, e se for essa lista aqui? Ela é muito pequena, a diferença dos dois. Todo mundo sabe se vai votar no Lula, no Bolsonaro, no Ciro, na Simone ou em outra pessoa. Nos governos estaduais, essa diferença já aumenta. Aqui você pode pegar o caso do Rio, o caso de São Paulo, já existe uma diferença maior. No Senado, a diferença é imensa. A diferença é tipo
3 vezes a intenção de voto. Eu lembro uma pesquisa que eu vi dias atrás que o Romário, por exemplo, que tem mais de 30% aqui, tinha pouco mais de 10% na espontânea. Então a diferença é muito grande, tudo pode mudar, a pessoa não sabe ainda. Ela ainda vai fazer aquele santinho lá em casa, vai anotar o nome do candidato dela, vai conversar com a família. Então é claro que o Márcio França é muito favorito, é claro que o Romário é muito favorito, mas dinheiro meu eu não apostaria R$1 em nenhum resultado de Senado pelo Brasil. E antes de agradecer ao Paulo Celso e também ao Thiago, eu voltei aqui depois da conversa para dizer que no início da noite o presidente Jair Bolsonaro disse que o apoio ao Romário não está sacramentado aqui no Rio de Janeiro, que ele vai esperar mais um pouquinho. Segundo o presidente, a situação está um pouco embolada e no campo conservador a Clarissa Garotinho também disputa. O Daniel Silveira, lembrando do PTB, teve o registro negado pela Justiça Eleitoral. Paulo Celso Pereira, Thiago Prado, muito obrigado pela participação mais uma vez, um abraço e até semana que vem, semana de véspera do primeiro turno da disputa presidencial. Valeu, gente, obrigada, até a próxima. Obrigado, Maltic, obrigado, Carol, valeu, Thiago. Valeu, gente, até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da TV Senado e da BBC e também das redes sociais da campanha de Lula e da campanha de Ciro Gomes. A produção é da Raquel Pereira e a edição do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.